Boa noite, queridos. Espero que eu não derrube nada aqui e nem chore. Essa música me fez lembrar, né, de tanta coisa. Eita. Oxi. De tanta coisa que vivi aqui nessa igreja, né, entre vocês. E amanhã já estou retornando para o Nordeste. E vou sentir falta, né, de cada um de vocês, como igreja, mas sei que estarão orando por mim, né, segurando as pontas. Ai, eu preciso falar agora, né? Então, todo mundo acho que conhece o ministério que a gente tem feito no Nordeste, em Pernambuco, não é na Bahia, é em Pernambuco. E a gente está ali a 40 quilômetros de Recife, trabalhando com Palavra da Vida. Palavra da Vida, ele não é uma igreja, é uma missão que trabalha para a igreja, né? O nosso objetivo é alcançar desde crianças, jovens, velhos, e encaminhar essas pessoas para uma igreja. O nosso objetivo é a salvação, é o discipulado, que não é só ali aprender a Bíblia, mas é aprender a viver a Bíblia, é aprender a aplicar a Bíblia, a palavra de Deus, enquanto você está vivendo a sua vida prática, né? Então, esse tem sido o nosso alvo, e hoje eu vou falar um pouquinho só do que eu tenho feito lá, o meu principal ministério, que é o ensino bíblico nas escolas. Todos vocês, eu acho que já conhecem bem, sempre eu estou falando nas cartas, mandei vídeos, né? E o ministério, graças a Deus, continua bem. A gente tem lá portas abertas, como eu sempre falo aqui. E enquanto o Senhor nos dá essas portas abertas, a gente vai, né, adentrando ali, a gente vai pregando a palavra de Deus. Não sabemos até quando a gente vai ter essa oportunidade, né? A gente conhece as leis, como que está o nosso país, e cada vez está mais difícil disso acontecer. Mas enquanto a gente pode, a gente está ali. Nós temos um grupo aproximado de 20 pessoas que trabalham ali nas escolas, e no momento estamos em 6 escolas, em algumas cidadezinhas ali que são bem próximas de onde a gente mora, Paudalho, Tracunhaém, Nazaré da Mata, e tem mais escolas querendo esse trabalho, e a nossa principal dificuldade ali, por incrível que pareça, são as igrejas, né, as igrejas cristãs, né, porque não querem apoiar, não querem estimular os seus membros, né, a se envolverem, porque a gente não dá conta de fazer tudo sozinha. Né? Eu, como missionária, tenho tempo livre, eu posso ir lá, mas eu não dou conta de todas as escolas, né? E nós somos em poucos ainda. Então, a gente precisa da ajuda da igreja. E quantas vezes a gente não passa, apresenta o ministério, faz desafios e não tem quase ninguém, né? Mas o trabalho é do Senhor e as pessoas que Ele quer, Ele tem mandado. Então, nesse grupo de 20 pessoas, temos alguns missionários, alguns estagiários que estão lá conosco, morando conosco no Palavra da Vida, e algumas donas de casa, senhoras simples, que dedicam algum tempo da sua vida na semana para dar 2, 3 aulas, né? E a gente treina e dá ali, na medida do possível, uma capacitação para elas, e elas estão tendo grandes experiências ali com o Senhor enquanto elas trabalham, né? Uma relatou há pouco que há alguns anos ela tem dificuldade com uma professora, que essa professora é denominada, acho que é catimbeira, que significa assim, que mexe com macumba, essas coisas. Então, ela sempre fez oposição em sala de aula quando ela entrava. Era sempre aquele clima difícil que, às vezes, ela se perdia no que ela estava falando, de tanta opressão. Então, por anos, a gente tem orado por Isabel, né? E há pouco tempo ela começou a mostrar uma diferença, a mostrar um interesse, e ela conversou com os Willis, que é a professora que sempre teve essa dificuldade com ela, e ela disse que ela queria Cristo,
né, que ela tinha muita dificuldade porque a família não aceitava, mas que ela queria Cristo. Né? Então, assim, essas mulheres simples não são assim uma missionária de tempo integral, mas são missionárias, né? Todos nós somos, e elas têm tido essa experiência, esse crescimento no Senhor. Né? E atualmente a gente tem alcançado 1.582 crianças, para ser exato, esse ano. Né? O número exato é esse. E eu tenho 10 salas de aulas, 250 crianças, toda semana que eu estou acompanhando, né? A gente trabalha com eles e a gente faz a nossa parte. Os resultados, não posso mensurar, né? A nossa tarefa é pregar, é semear. Quando eu estava pensando nisso tudo, eu lembrei da parábola do semeador, né? Que Jesus falou lá em Mateus 13. Ele disse: o semeador saiu a semear. Né? O semeador somos nós, cada um de nós. Você tem semeado por onde você passa? E ele saiu a semear. Sair a semear não é fácil, né? Eu posso dizer isso com toda certeza. Às vezes você está para sair para dar aula e acontece alguma coisa. Né? Eu achava que era só comigo, mas as meninas lá falam isso também. É muito difícil sair para dar aula. Sempre acontece alguma coisa, ou algo para você não ficar bem. E é difícil sair, né? Mas a gente tem que sair para semear. Eu lembro de mim quando eu aprendi a dirigir. Isso é uma coisa normal para todo mundo, né? Todo mundo quer aprender a dirigir, mas eu não era assim. Né? Então, eu lembro que antes de sair, eu tinha que pegar a Kombi, uma Kombi meio doida que a gente tinha lá, né? Meio desalinhada. E aí a gente tem 4 quilômetros de terra e depois a gente tem que pegar uma BR. Então, me imagina, né? Eu tinha muito medo e antes de sair para dar aula, eu acho que pânico, não sei, alguma coisa me dava e era uma luta muito grande, né? Mas o Senhor deu graça e até que ela pegou fogo, né? Mas eu não orei por isso. Tô brincando, gente, mas não foi oração minha, tá? E agora eles compraram uma van, algo assim que eu não posso dirigir, né? E eles estão orando para comprar um carro menor e aí não vai ter jeito, né? Então, sempre quando vocês estiverem aí levando seus filhos para a escola ou aí no trânsito de manhã, lembra de orar por mim, né? Ou para as meninas, né? Orar por aquela menina da Kombi, para que o Senhor me dê graça mesmo, cada um de nós lá, nosso grupo, para a gente entrar, a gente está lidando com as trevas, né? Tem dia que é difícil, né? Mas a gente tem que semear. E como eu estava falando dos resultados, às vezes, Jesus falou, tem sementes que caem à beira do caminho, nem chega no coração, né? Mas a gente semeia. Então, às vezes, a gente está falando com a criança, entra por aqui e realmente sai por aqui. Ela não dá valor, ou ela faz bagunça, né? E você tem que lutar com você mesmo para você não pecar ali por causa da bagunça que eles fazem, ou falta de respeito, né? E eu sempre tento mostrar a eles que o momento de aprender da palavra de Deus, eu não aceito nenhum desrespeito, né? Porque eles têm que aprender que é sério, que a gente tem que valorizar a palavra de Deus. Mas às vezes é difícil, eles debocham. Acontece, né? Não é sempre, mas acontece. Teve uma professora que disse, que ameaçou, olha, se vocês não respeitarem, eu vou embora. E ela teve que fazer isso, e quando ela saiu, eles bateram palma. Né? Então, assim, a semente não caiu no lugar certo. Tem outras que Jesus falou que cai na rocha e não tem profundidade ali de alcançar a terra para a raiz, né? E profundamente, quando vem algum problema, desiste, né? Não era aquilo lá. A outra cai entre os espinhos, até nasce uma planta, mas ela nunca dá fruto, né? E outra cai em solo bom, né? A palavra alcança aquele coração, ele entende, o Espírito Santo ilumina aquela mente, ela compreende a palavra, a salvação e há frutos, porque ele fala de uma semente, ele vai dar 100,
60, 30 por uma semente que foi semeada. Então, assim, eu tenho plena certeza que o nosso ministério, meu trabalho ali, como trabalho aqui, o sucesso desse trabalho, ele não depende de mim, não depende de você, graças a Deus, né, por isso, depende do Senhor. Então, a gente tem feito, a gente precisa de mais obreiros, ore por isso, a gente precisa de missionários para fazer parte dessa equipe do EBEP lá, que é muito pequeno. A gente tem Ismael e Liege, que são os nossos chefes que coordenam o trabalho, e alguns missionários, né? E como eu falei, um grupo de 20 pessoas é muito pequeno, e a gente tem escolas pedindo, mas não tem como a gente entrar nessas escolas por falta de pessoas. A gente tem os recursos. A Sociedade Bíblica, eles nos doam quantos livros forem necessários, né? A gente tem os recursos, a gente tem a maneira de se fazer, tem as portas abertas, mas nos faltam o principal, né, que são as pessoas, né? O Senhor quer que a gente faça. Ele poderia ter mandado os anjos para evangelizar esse mundo, ele podia fazer assim, um derramar do Espírito, né, e todo mundo ser salvo, mas isso vai acontecer só através de nós, né? Aqueles que vão ser salvos é através de nós. Então, eu acho que isso é um pouquinho do que eu tenho para falar. Tem outros ministérios que a gente está envolvido lá, com escolas também, que são os day camps. 2 semanas no mês, as escolas vão até o Palavra da Vida. Eu participo só de uma semana, né? Senão faltaria muito do EBEP. Então, ali eles chegam, eles têm um momento de louvor, de palestra. Muitos não são nem acostumados ali com aquele tipo de ambiente, né? De música, de ficar sentado e, de repente, de ouvir a palavra de Deus. Mas a gente tem visto a transformação que o Senhor faz, né? Eu tenho me alegrado e me maravilhado com o que Ele faz com os que vão ser salvos, com os que são salvos e com aqueles que rejeitam, né? Porque tem jovens que a gente está falando e eles compreendem tudo. Eles entendem que são pecadores, eles entendem que estão indo para o inferno. E a gente pergunta, você quer Jesus? Não. Mas você não sabe que você vai para o inferno? Sei, mas eu prefiro ir para o inferno do que mudar. Então, eu estou falando isso porque eu já ouvi isso várias vezes, né? Então, são os nossos jovens. Sabemos que a salvação, ela é de cima para baixo, né? É o Senhor quem faz. Mas a gente se espanta, né? De ver assim, e a gente sabe que talvez não seja aquela pessoa que não quis, talvez... Enfim, mas orem pela gente, né? A gente tem os acampamentos também que acontecem nas temporadas de janeiro e julho. A gente tem a semana beneficente, que a gente recebe 3 dias crianças, 3 dias jovens, e são as semanas que eu mais gosto, porque para eles é algo assim tão encantador estar ali, e não só pelo lugar, pela comida, para eles é tipo ir para a Disney, né? Porque muitos nunca entraram numa piscina, né, para vocês terem ideia, mas também pelo amor, que às vezes eles não recebem, não tem uma família estruturada que dá amor, que dá carinho. Então, eu lembro que em janeiro, eu chorei muito no dia que terminou a semana, os 3 dias dos kids, porque principalmente os xerifinhos de 6 a 8 anos, eles se agarravam nos tios. Eu lembro que tinha um menininho, ele se chamava Renan, e ele se agarrou no tio e chorava, ele não queria ir embora, e ele dizia, quem vai cuidar do Renan agora? Né? Então, o amor que é o amor de Deus, né? Que a gente tem, que a gente pode dar um pouquinho e que pode mudar a vida das pessoas. E, enfim, vai passar um vídeo, eu acho que vocês vão poder ver cenas de algumas coisas. E eu conto com vocês, né, com as orações, com o apoio. Faz muita diferença quando alguém manda um oi, né? Missionário é de carne e osso, né? Então, às vezes, ele sofre, às vezes ele precisa, né, de
de uma palavra amiga, uma palavra diferente, né? E às vezes a gente passa por muitas dificuldades também, né? Mas em tudo eu só tenho a testemunhar que Deus é bom, né, Dori? Deus é bom em todo tempo e Ele tem sido bom na minha vida, Ele tem me amparado em qualquer momento. Então, é isso. E eu estou à disposição, se alguém, né, quiser conversar, falar alguma coisa. Eu sempre convido as pessoas para irem lá, e eu estou falando sério, né? Você pode ir conhecer se você quiser. Os day camps é uma semana boa para você passar ali conhecendo como que é o dia a dia no ministério ali no Nordeste, como são as pessoas, como é a comida, como é o ambiente do Palavra da Vida, né? Então, se você quer participar, entre em contato. Em janeiro próximo, se Deus quiser, a gente vai ter um grupo lá de pessoas daqui de São Paulo. Ana Lissa, filha do pastor Paulo, com certeza vai. Acho que Samuel, Sara e uma turma, né, estão querendo ir para lá e que dê tudo certo, né? E se alguém mais quiser ir, eu vou gostar, tá bom? Obrigada, gente, pela atenção. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar.